Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais um DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui Silmara Feitosa, ela que é advogada, especialista em direito previdenciário e também presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de Suzano. Silmara, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né, o DS Entrevista, desejar uma boa tarde para você. Dizer também para quem está acompanhando, a gente está aqui numa distância regulamentada, né? Todo mundo também está vacinado, então se você quiser tirar a máscara, pode ficar à vontade. E para a gente iniciar, queria que você desse uma saudação para quem está acompanhando a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e espero, né, poder contribuir tirando algumas dúvidas de vocês. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Silmara, eu queria começar então perguntando para você um pouco sobre a sua atuação, né, na Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB de Suzano. Você agora vai entrar um novo mandato, né, na OAB, aqui o Fabrício Ciccone assumiu. Queria saber como que fica a sua participação, vai continuar no direito previdenciário, vai trocar, talvez vai para outro. Sua atuação particular é também nessa área, então eu queria perguntar um pouco tanto a sua atuação na comissão, quanto se vai dar continuidade nesse trabalho. Bom, a atuação de direito previdenciário da comissão, ela é de orientar a população acerca dos seus direitos, né? Especificamente em relação aos benefícios do INSS. Com a nova presidência, né, o Dr. Fabrício vai tomar posse no ano que vem, ainda não nos foi passado como que ficará essa questão da comissão e da previdência, também estamos aguardando. O único indicativo que nós tivemos é que ele vai trazer, né, os novos advogados, né, para estarem participando também e terão, né, novas comissões. Uhum. Mas talvez indique que você continue mesmo nessa área. Espero que sim. E até uma grande atuação da senhora à frente da senhora, não sei se senhora à frente da comissão, da questão da agência do INSS aqui em Suzano, né? O DS deu bastante informação, trouxe bastante notícia, entrevistou você também bastante. Queria te perguntar então como que está a situação por lá, até você também dar uma explicada para quem está acompanhando a gente, que vai acompanhar também depois, qual que é a importância dessa unidade aqui na cidade? Sim. Bom, a agência, né, de Suzano, ela está aberta, só que só está atendendo a algumas situações específicas, como perícia médica, perícia social, cumprimento de exigência e também no caso da prova de vida, quando o segurado ele não consegue fazer ou pelo site, né, do meu INSS ou pelo banco, aí precisa ir até a agência. Então a importância é justamente devido a esses serviços que não tem como ser feito à distância, tem que ser feito sim na própria agência do INSS. Uhum. Mas no caso, a luta que você teve à frente era para preservar o que já era realizado antes, para que não deixasse de realizar? Como que foi a sua atuação? Então, nós tivemos várias atuações desde o início, né? Eu comecei em 2017 na comissão, a presidir a comissão aqui em Suzano, e as lutas foram constantes. Por quê? Nesse interim, teve um período que houve o fechamento da agência, houve um período que houve o fechamento do setor de perícia médica. A nossa briga foi para que tivesse esse retorno e também para que se implantasse o INSS digital. Por quê? Porque nós sabemos que o futuro vai ser esse, né? É claro que tem algumas coisas que não tem jeito, vai ter que ir até a perícia, necessita de um posto aberto. Mas muita coisa, como requerimento de benefícios, dá para fazer sim à distância. Entendi. Queria te perguntar um pouco também sobre aposentadoria, né? Eu queria que você comentasse como que estão as novas regras agora, né? Para as pessoas que querem se aposentar. Teve a mudança, acho que foi em 2019, né? Teve essa mudança, nova reforma. Eu queria que você comentasse um pouco, eu sei que é bem extenso tudo, mas assim, o que você, até mesmo dentro da comissão, que você recebeu mais de dúvida, até você pode dar uma explicada agora na live. Tá. Bom, essa reforma que ela veio em 2019, no dia 12 de novembro, ela trouxe várias mudanças. A principal foi a implantação da idade mínima. Hoje, o homem, para se aposentar, ele tem que ter 65 anos de idade e as mulheres 62 com a reforma, né? Com a regra nova. Porque nós temos a regra antiga, a regra de transição e a nova. A nova é essa. Além da idade mínima, trouxe também algumas mudanças em relação aos valores de benefício e a forma de cálculo.
Antes, como que funcionava essa forma de cálculo? Eu vou tentar simplificar, porque é um pouco confuso mesmo. Antes, o INSS ele pegava as 80 maiores contribuições do segurado para dar o valor do benefício e desprezava, descartava essas 20% menores. Então, isso era bom para o segurado. Por quê? Porque só ficava no cálculo as melhores contribuições. Então, aumentava o valor do benefício. Hoje não. Hoje o INSS ele pega 100% de todas as contribuições desde 94, desde julho de 94. Quando pega todas as contribuições, vai vir também aquelas contribuições piores, né? E aí vai reduzir o valor do benefício. Uma outra coisa também, hoje a regra, né? Os benefícios eles começam com 60% do valor. Para receber 100% em algumas situações, como o benefício decorrente de acidente do trabalho, sendo que antigamente a regra era mais benéfica. Uhum. A respeito, né, a gente está falando ainda de aposentadoria, queria te perguntar a respeito dessa aposentadoria até por idade e também, no caso, né, dar o exemplo aqui para a gente dar uma exemplificada melhor. Minha mãe, ela tem insalubridade, né, que fala. Como que também está funcionando essa questão da insalubridade nessa nova reforma? Bom, a insalubridade, como a pessoa ela trabalha, né, exposto a alguns agentes nocivos à sua saúde, então o que ela traz de benefício? Uma aposentadoria com tempo reduzido. Só que com a reforma, né, o que ela visou? Tirar esse benefício. Só que tem aquelas situações, isso para quem está entrando hoje no mercado, tem aquelas situações da pessoa que ela já tinha essa insalubridade. Então esse direito, até a reforma, ele é garantido. Depois nós temos, né, as várias regras de transições, aí precisa analisar caso a caso, mas infelizmente a reforma ela trouxe mudanças sim, o que prejudica. Por quê? Porque uma pessoa que ela trabalha num ambiente insalubre, ela está tendo um prejuízo para a sua saúde e ela vai continuar trabalhando praticamente com as mesmas regras de quem não trabalha nesse setor. Então foi um prejuízo sim a reforma nesse sentido. E no caso, para quem quer saber se enquadra ainda na lei antiga, quem se enquadra já na lei nova, como que a pessoa pode ter uma noção? Claro que é sempre bom consultar um advogado, mas como que ela já pode ter uma noção se ela consegue se aplicar ainda assim, usar a lei antiga? Bom, a regra antiga não tinha uma idade mínima para se aposentar quando a pessoa ela ia se aposentar somente pelo tempo de contribuição. Então, antes da reforma, né, que ocorreu em 2019, bastava a mulher ter 30 anos de contribuição e o homem 35. Hoje não, hoje o requisito também tem a idade. Mas se a pessoa ela já tinha esses direitos antes da reforma, então ela tem o direito adquirido. Como saber? Primeiro passo, procurar um advogado para ver se realmente ela se encaixa na regra antiga. Se ela não se encaixar na regra antiga, e nem na nova, né, porque a nova muitas vezes ainda vai demorar para complementar a idade, pode ser que entre em alguma regra de transição, né? Por exemplo, eu falei que a mulher com a reforma tem que ter 62 anos de idade, mas hoje com a regra de transição basta a mulher ter 61 anos de idade, e aí vai aumentando até vir a regra definitiva. Então, tem muitas situações que realmente tem que procurar um advogado, um profissional, de preferência um previdenciarista, para ver o que é melhor, né, em cada caso. No caso também ali na OAB, dentro da comissão, vocês recebem bastante pessoas? Alguém pode procurar a comissão? Como que está sendo a atuação a respeito disso? Bom, o convênio que é feito entre a OAB e a Defensoria não contempla essa situação na área previdenciária. Então, a pessoa, quando ela procura a OAB, é só, nesses casos, né, previdenciários de INSS, é só para orientação, né? Não tem como ter a contratação nesse caso, aí tem que ser um advogado particular. Eu queria te perguntar também, Silmara, a respeito da... Estou dando uma lida aqui na minha colinha aqui. Quando a pessoa, no caso aqui, que ela no caso dessas novas mudanças que aconteceram com a reforma de 2019, né? Você um pouco polêmico, mas se você concorda com essas leis, se você faria diferente, pelo menos em metade delas, qual que é a sua opinião exata a respeito dessas mudanças que aconteceram?
Eu acho que a reforma, de um modo geral, ela foi um retrocesso e trouxe, sim, vários prejuízos. Por quê, Fernando? Hoje, por exemplo, um jovem de 16 anos, ele começa a trabalhar. Até ele adquirir a idade de 65 anos, ele já trabalhou o quê? 49? Né? Sou um pouco ruim de conta, mas acho que é isso, 49. Então é muito tempo. E então desestimula o jovem a entrar no mercado de trabalho. E também, por outro lado, estimula o que? A informalidade. Muitas pessoas querendo trabalhar sem ter que contribuir com o INSS, e isso também é um prejuízo, né? Porque é menos dinheiro que entra nos cofres da Previdência. Então, a meu ver, não estimula o jovem e, pelo contrário, estimula a informalidade do trabalho. No caso, como que as pessoas que querem saber o quanto que já recolheram do INSS, onde elas podem fazer essa consulta pessoalmente? Tem o aplicativo, né, que é bastante recomendado, minha mãe mesmo baixou, que ela está aí para se aposentar. Então, como que funciona para a pessoa fazer essas consultas? Não, e até o seu comentário é bem legal, porque assim, quando implementou o INSS digital, hoje, né, claro, muita gente ainda tem dúvida, mas antes ninguém sabia nada, nem nós mesmos, advogados, porque era uma ferramenta nova, né, também tínhamos várias dúvidas. Mas a procura maior era por isso, porque eles não sabiam utilizar, né, os idosos não sabiam utilizar o site do meu INSS. Hoje é bem bacana, porque eles conseguem, né, fazer a senha, eles conseguem sim utilizar, a grande maioria estão aprendendo. E aí, quando faz essa senha do meu INSS, tem um documento chamado CNIS. O que é esse documento? É um histórico, é um extrato das contribuições do segurado durante toda a sua vida. Então, lá é possível consultar. Entendi. E no caso, como funciona quando uma empresa ela não recolhe o INSS, né, que no caso pode prejudicar lá na frente a pessoa que queria se aposentar, que não recolheu aquele período? Como que funciona aí a parte burocrática? Você que pode dar uma dica, assim. Sim. O que acontece? Hoje, quando a pessoa ela é registrada, ela é obrigada a contribuir com o INSS. Então, a empresa ela tem que retirar esse valor previdenciário do salário, né, do empregado, e repassar para o cofre da Previdência. Quando isso não acontece, inclusive a empresa ela comete crime. Por quê? Porque ela recolhe e ela não repassa para a Previdência. Né? É um crime de apropriação indébita. Pode prejudicar o segurado? Não, em tese não. Por quê? Porque ele não cometeu crime algum, ele pagou o INSS, né? E esse dever de fiscalização cabe a quem? Cabe ao INSS, não é ao empregado. Fiscalizar se a empresa repassou ou não. Então, não deve prejudicar, embora o INSS vai negar sim o benefício, aí tem que contratar um advogado, tem que acionar a justiça, porque muitas vezes o INSS não vai reconhecer esse período. Por quê? Porque não houve o pagamento, e o INSS é um sistema contributivo. Mas, de qualquer forma, o INSS não está agindo corretamente, porque o dever de fiscalizar lá atrás é dele. E aí eu queria te perguntar também, quando é negado, no caso, a pessoa, independente se seja até por esse motivo ou por outro que foi negado, a questão de se recorrer também dessa negação, ela geralmente é viável, ou tentar outros caminhos, até mesmo outro advogado? Bom, quando o benefício ele é negado, tem duas saídas. A primeira é recorrer no âmbito administrativo mesmo, no próprio INSS. Dependendo da situação, né, eu como advogada já aconselho entrar com ação direto, porque tem também essa possibilidade. Quem que vai saber isso? O profissional, quando for analisar, porque cada caso é um caso. Tem caso que eu acho melhor já recorrer no INSS, tem caso que eu prefiro procurar a justiça, mas tem essas duas opções. Bacana. Bom, Sumara, eu queria te perguntar então, deixar você livre, de repente, se quiser falar mais alguma coisa a respeito da comissão, da atuação da comissão, que você ficou aí 3 anos, né? 4. Um pouco mais, né? Isso. À frente da comissão, até comentar outras ações que foram feitas, teve a questão do INSS que a gente abordou, mas deixar para você falar também outros pontos que você fez durante a presidência aí da comissão. Bom, durante esse período, né, da comissão, nós criamos uma página no Facebook para quê? Já para ter nessa página informações básicas sobre alguns benefícios do INSS,
Lá, inclusive, tem um vídeo autoexplicativo que ensina as pessoas a fazerem a senha, marcar perícia, alguns serviços básicos, né? E nesse período, né, como eu falei no início, a luta foi muito grande com relação a várias questões. Agora nós vimos que o prefeito está pedindo também, né, uma nova agência, que seria bem interessante, seria benéfico para a cidade. Algumas conquistas nós tivemos, algumas ainda estamos na briga, né? Mas o importante é que, assim, hoje as coisas elas estão mesmo encaminhando, né, para a realidade digital. Por um lado é bom, né, facilita o trabalho. Por outro lado, ainda nós temos uma triste realidade. O que é? O segurado, muitas vezes, ele não sabe acessar, ele não tem um computador, ele não tem uma internet. Então, para isso serve a comissão, para auxiliar, para ajudar essas pessoas que realmente necessitam de ajuda. Legal, Silmara. Bom, queria agradecer então a sua participação aqui no nosso programa, né, o DS Entrevista. Você vem recorrentemente, né, sempre está aqui, é bom, o tema Previdência sempre atrai bastante atenção do público, até mesmo as reportagens que a gente faz. Então eu queria agradecer a sua participação aqui e pedir para você dar uma saudação final para quem está acompanhando. Bom, eu que agradeço, muito obrigada. Eu espero de coração ter contribuído, porque eu sei que o assunto, quando ele é relacionado à Previdência, ele é complexo, quanto mais com essas mudanças, mas aos pouquinhos nós vamos aprendendo, porque, né, tanto as pessoas, né, os cidadãos, como nós também estamos aprendendo, porque é uma mudança atrás da outra, está sempre tendo, né, alguma lei nova. Mas o importante é sempre estar se atualizando para estar sabendo os seus direitos, né? Para quando precisar, saber a quem recorrer. E sempre sugiro, procure um advogado, de preferência um previdenciarista, para te ajudar, para te auxiliar. E muito obrigada a todos. Obrigada. Queria agradecer então também o amigo internauta que acompanha a gente até este momento. Fique ligado no portal do Diário de Suzano, também nas redes sociais, para outros programas e outras entrevistas. Um abraço e até a próxima.